Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live mensal do Clube do Livro Book Kids. Você sabe que aqui no Clube do Livro é 3 em 1, tá, Ivânio? É livro do mês e é livro... Aqui não é clube de leitura, aqui é clube do livro. Você vai receber o livro em casa, no conforto do teu lar, receber todo mês um. E já vou anunciar aqui, Ivânio, depois tem uma super surpresa, né, que é mais do que isso, o livro impresso, certificado, e também você está adquirindo um treinamento permanente para você ser um professor, uma professora inesquecível na sala de aula. E hoje, vocês estão vendo aqui, o negócio está duplamente, né, gabaritado. Temos a presença aqui do Ivânio, meu irmão. Ivânio, bem-vindo ao Clube do Livro Book Kids. Obrigado pela tua presença aqui na nossa live do mês de novembro de 2025, terceiro mês apenas do Clube do Livro, estamos engatinhando ainda. Por quê? Porque esse mês nós temos o livro do Ivânio no Clube do Livro. Bem-vindo, Ivânio. Obrigado, Ivo. É um prazer imenso poder estar nessa jornada, né, bonita de começo, né, abrindo as trincheiras aí para o Clube do Livro Book Kids, que de fato é uma inspiração para mim também e um privilégio poder fazer parte dessa história com um livro meu, né, uma contribuição a partir da minha experiência, da minha dedicação em estudar e angariar, né, dinâmicas novas para dentro da sala de aula. Tanto você quanto eu temos nos dedicado a isso. E o Clube do Livro é mais uma ferramenta para fazer as pessoas, então, se conectarem com essas técnicas para melhorar a sala de aula. Conta comigo. Exatamente. Eu sempre dizia aqui, Vânio, especialmente no final de agosto, início de setembro de 2025, a gente iniciou o Clube do Livro, eu dizia assim, 3 livros já estão decididos. Vai ser Fábula de Esopo, vai ser O Pequeno Príncipe, esses 2 eram por minha conta, porque são os meus livros preferidos, e o terceiro não podia deixar de ser, de todos os nossos projetos que já fizemos juntos, né, Ivânio? Não podia deixar de ser ou um livro nosso, ou um livro meu, ou um livro teu. No caso, se encaixou perfeitamente um livro teu, porque eu acho que o Toolbox, que é o livro que todo mundo vai estar recebendo aí nesses dias agora pelo correio, e talvez a pessoa esteja aqui assistindo e entrou no clube depois, né, desse mês, não se preocupa, você só entrar em contato com a gente providencia uma cópia para você também, a gente sempre vai ter essa oportunidade. Mas o Toolbox é, sem dúvida nenhuma, resultado de muito da tua experiência. Eu gostaria que você começasse de forma rápida falando da tua experiência com dinâmicas pedagógicas e com gamificação, que é uma das suas expertise, e que quando você me mostrou esse livro desde a primeira vez, né, dizia, poxa, esse livro aqui tem muito potencial. Já usei muitas vezes. O que é a dinâmica hoje na sala de aula, né? Ia lá no Toolbox e a gente acabava utilizando ele. Fala como é que esse livro surgiu. Conta a história dele. Perfeito. De fato é isso. A gente vai aprendendo coisas na caminhada, né? O que tem aqui no livro é fruto das minhas aprendizagens. Então, eu tenho muito livro. Tem 30, 40 livros de dinâmicas de grupo, de dinâmicas na empresa, de dinâmicas na escola, de dinâmicas na universidade, de dinâmica no terceiro setor, jogos cooperativos e assim vai, né? Brincadeiras, tá? Gincanas. Eu gosto muito desse tipo de livro, sempre gostei muito. E eu vou experimentando desse universo, então, de materiais, e as que foram funcionando mais na minha própria prática, então, seja em sala de aula na universidade, na escola, nas empresas que eu já fui também contratado para pensar gamificação, pensar design instrucional, eu fui anotando, então, essas melhores experiências e fui reunindo elas, e assim nasceu o Toolbox. Toolbox, da palavra inglesa, que eu gosto muito, que é, além de sonora, é uma representação imagética muito bacana, que é a caixa de ferramentas. É isso. Então, o livro ser uma caixa de ferramentas onde eu posso acessar conforme os vários problemas pedagógicos que eu venho a ter. A gente brinca sempre, eu uso essa expressão que a Flora Alves sempre usa, uma pessoa com quem eu aprendi muito de design instrucional, ela diz, para quem só tem martelo, todo problema é prego. Né? Com isso, eu acho maravilhoso, porque é isso, se um professor só sabe fazer um tipo de atividade, é óbvio que ele vai repetir aquela atividade sempre. Então, o Toolbox vem nessa esteira de aumentar a nossa caixa de ferramentas, ou seja, aumentar o nosso portfólio, a nossa capacidade com 65 atividades. Algumas são super práticas e rápidas. Nenhuma, você já viu todas, né, Ivo? Quase nenhuma necessita de tecnologia. E esse foi um grande desafio que eu me coloquei quando eu pensei no Toolbox, tá, Ivo?
pensar atividades que os professores possam fazer praticamente com lápis e papel ou nada. Simplesmente com o corpo humano ali em conexão, em movimento dentro da sala de aula. Então, foi assim que nasceu o Toolbox. Uma provocação de dizer, porque você me dizia, não, tem que gamificar. Para gamificar tem que ter internet, tem que ter computador, tem que ter tablet, tem que ter celular. E eu queria, vamos dizer assim, provar e mostrar que é possível fazer aulas bem dinâmicas sem uso de grandes tecnologias. Então, o Toolbox vem nessa dinâmica aqui. Tudo experimentado, uma por uma, eu já fiz. Muito legal. E um detalhe importante, né, Ivani, foi um livro que surgiu logo ali no advento da IA. Eu sei que você, em alguns ou vários momentos, não faz diferença, como é que foi o uso da IA na organização e na produção do texto do livro? Isso é interessante as pessoas saberem também, né? Isso, o Bárbaro me ajudou muito. Eu já vinha, né, me aproximando na época do ChatGPT como produção, né, como ferramenta de IA mais conhecida na época, ali outubro, novembro de 23, né, para 24. Sim. E aí eu comecei, o que eu tinha já? Eu tinha a lista completa das atividades, vou te contar bem como aconteceu. Sim. Eu tinha a lista completa, eu tinha uma mínima organização do passo a passo de cada uma delas, né? E eu tinha uma ideia de colocar mais 2 variações. Algumas eu tinha as variações, porque eu mesmo já tinha testado variações das atividades. Outras eu tinha uma ideia meio vaga ainda de como é que poderia ser, né? E aí, o que eu fiz? Eu digitei todo esse material e fui, através do ChatGPT, na época, né? Hoje a gente poderia usar, inclusive, outras IAs para fazer isso. Eu fui produzindo o texto com uma linguagem mais simples e popular, para que ele fosse também fácil de leitura, né? E o ChatGPT me ajudou a produzir o texto a partir do que eu já tinha. Então, eu ia copiando e colando as minhas anotações, eu pedia para organizar bem o passo a passo, a partir das anotações. E num segundo movimento, quando eu terminei, então, a instrução de cada uma delas, eu ia, então, pedindo variações. Eu pedia 4, 5 variações de cada uma delas, e eu só escolhi 2 de cada uma, né? Então, das que eu já tinha, eu às vezes pedia só mais uma, e a grande maioria, sim, foram 2 variações. E aqui uma coisa interessante que você traz, né? Como a IA é útil. Se vocês olharem depois o livro, vocês vão ver que as variações, elas nos ajudam a multiplicar a nossa capacidade. Exato. Eu poderia pensar as 195 ideias que tem aqui? Poderia, mas eu teria um tempo mais longo e nós demoraríamos mais para compartilhar. Então, a IA me ajudou muito a criar as variações e a organizar os textos. E aí o livro saiu mais rápido. Eu lembro que eu vi esse livro em questão de 3 meses. Ele estava pronto. Normalmente a gente leva, você já sabe, a gente fez vários livros juntos, a gente leva 1 ano, 2 anos para terminar um livro. Né? Eu lembro, Ivani, que o livro de dinâmicas pedagógicas que nós temos, acho que a gente levou uns 7 anos, 8 anos fazer, porque a gente nunca tinha tempo de sentar, fazer a revisão final. Isso é importante, né? Porque a inteligência artificial tem um grande potencial se a gente sabe usar. É que nem tu disse, se tu só tem um martelo, mas você não sabe pregar, não adianta ter um martelo. Então, as ferramentas de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, na produção das variações, e sempre a versão final é nossa, né? Do ponto de vista ético, né? A gente vai ler, vai revisar, isso é importante também, né? Dizer. E aí, claro, vinham ideias mirabolantes, né? E vinham boas ideias. E umas ideias mais ou menos, mas que a gente olhando, poxa, mas isso aqui, se eu fizer assim, junto com essa ideia que nasceu aqui, fica top. Então, muitas delas, sim, eu fiz acréscimos, né? Por quê? Porque a nossa experiência conta, né? Vamos imaginar que uma professora da educação infantil que está nos ouvindo, é lógico que ela sabe muito mais do que eu, muito mais que uma IA. Por quê? Porque a aula que ela precisa preparar não é uma aula genérica de educação infantil, é uma aula específica para a turma que ela trabalha. Então, só ela conhece todas as variações e o contexto daquela turma. Então, a IA poderá dar inspirações, mas jamais vai resolver o problema, só com muita sorte, né? Então, a gente vai estar sempre com esse olhar humano sobre a produção de IA. E é isso que tem que fazer. Acelera o nosso processo, dá novas ideias para a gente, sem problema nenhum. É como se eu estivesse conversando com outros professores que eu não tenho acesso. Então, eu aproveito esse benefício e melhoro a minha prática pedagógica. Exato. Talvez a gente nem estaria aqui conversando sobre isso, porque talvez o livro ainda estaria engavetado, você ainda não teria tido tempo de fazer, não tenha dúvida nenhuma.
Talvez não, a chance seja muito grande, né? Isso é muito legal. E tu colocou uma questão importante, que o pessoal que está recebendo o livro em casa, ou que queira receber depois, né? Só entrar em contato com a gente aí que vai poder adquirir o livro. Tem 65 atividades, está aqui na capa. Manual com 65 atividades práticas. Não é uma atividade assim, né? Eu vou ver como é que eu vou fazer, eu tenho que pensar. Não, é prático. E o Ivani falou, tu não precisa ir comprar material numa livraria, é com o corpo. No máximo um papel e uma caneta. Todo mundo tem, você pode improvisar, inclusive, na sala de aula. Então, é um livro para você andar com ele debaixo do braço. Todo dia leva para a escola, leva para a universidade onde você trabalha. Com certeza, se você precisa sentir que a turma está devagar, não engajou, você pode usar uma dinâmica. E além das 65, mais 2 variações cada uma. Ou seja, são 195 possibilidades. Gente, vamos fazer uma conta rápida aqui, mano. Pelo que eu sei, quanto tempo nós íamos na escola, são 200 dias letivos. Dá para fazer uma por dia. Infelizmente, gente, vai faltar 5, né? É uma pena, não vai dar para dinamizar todas as aulas, vai faltar 5 dias. Mas olha, vai ser o dia do conselho de classe, vai ter o dia que vai dar o dia, vai ter intersérie, né? Então, assim, gente, é uma dinâmica por dia letivo. Isso não é pouca coisa. Sabe, Vânio, a gente diz aqui no Clube do Livro que o nosso Clube do Livro é para professores inesquecíveis. E você não vai se tornar inesquecível se você fizer sempre igual. Você não vai ser lembrado por ser mais do mesmo. Você vai ser lembrado porque você é diferente. Porque você aplica atividades em sala de aula que os alunos dizem, poxa, isso foi muito legal. Daqui 5, 10 anos, eles vão dizer, aquela professora, aquele professor fazia dinâmica com nós. Ele tinha um livrinho de capa azul e amarelo que ele falava pra gente. É isso, gente. Então, assim, é isso. Por isso, Ivan, para nós ir para um segundo momento aqui, eu acho que é importante, é bonito dizer, né, que é prático, que é bacana, que é só você usar, e é isso mesmo, você vai receber o livro em casa, você que assina o Clube do Livro, e você vai poder imediatamente poder colocar em prática, porque como tem 65 atividades, e cada uma delas, né, Ivan, tem 2 páginas, 2 páginas. Você não precisa gastar uma semana de leitura para ser dinâmico. Você pode ser dinâmico se você está assistindo isso aqui de manhã, hoje de tarde. É 2 páginas. Então, é isso. Então, você pode ir adaptando as dinâmicas. E, além do mais, antes de você falar, Ivan, aqui no sumário, isso eu achei sensacional que tu fez, Ivan. Aqui no sumário, quando você vem aqui, eu vou pegar aqui aleatoriamente, né? Aqui, equipes de escuta. Não, jogo das letras. Jogo das letras. A dinâmica número 13, tá? Tem uma frase que resume o que é o jogo das letras. Portanto, você não vai chegar no sumário do livro assim, o jogo das letras deve ser para português. Não. Olha o que diz aqui. É um jogo de solução de problemas, você pode ter um problema. Você quer ensinar sobre mudanças climáticas. Jogo das letras. Né? A solução promove a colaboração em equipe. Se teu time, tua turma, teus funcionários, tua equipe não está trabalhando bem junto, jogo das letras. A geração de ideias criativas e avaliação crítica. Gente, isso aqui não é para português, isso é para filosofia, é para pedagogia na graduação, é para quem está alfabetizando, é para todo mundo. Então, eu achei sensacional, Ivan, essa ideia de trazer numa frase um resumo do que é a atividade, porque daí o professor vem aqui para o sumário e ele já está com um panorama, né? Tem a noção, a panorama do que vai... Isso é uma inspiração, Ivo, que eu preciso contar que a fonte, né? Eu leio alguns livros do Robert Greene e ele faz isso no índice, eu achei magistral. Eu sempre disse, um dia eu quero fazer isso nos meus livros também. Porque a gente lê lá o título do capítulo e o dele é quase um parágrafo, 2, 3 linhas em letras miudinhas, dizendo o que você vai encontrar naquele parágrafo, naquele capítulo. E eu acho genial. E é a primeira vez que eu fiz, já estou replicando essa ideia em outros livros. Eu acho que ajuda quem se aproxima do livro, como esse livro, que é uma caixa de ferramentas, por isso o nome dele é Toolbox. Eu não preciso ir lá e olhar ferramenta por ferramenta, embora sejam só 2 páginas, né? Você pode, gostei do nome, eu vou lá. Não, primeiro você se aproxima da ideia central, para que ela é útil, para que ela é útil e como que você usa, quando você pode usar. E aí você ganha muito tempo com esse livro. Esse livro ele é totalmente prático, pensado para ser assim, perfeito.
Exato. E eu copiei isso já, né? Quando eu fiz o Fábulas de Esopo, guia prático usando na sala de aula, eu no resumo, no sumário, eu coloquei dos 4 blocos, o que era cada bloco, porque a pessoa, eu quero uma fábula para trabalhar a vaidade, para trabalhar a raiva. Você já tem ali essa descrição, isso é muito legal, muito legal. E lembrando, né, quantas caixas de ferramenta do pai a gente viu, né? Eu estou lembrando aqui, né? Esse é um nome também que tem uma ligação com a nossa trajetória de vida. Isso é muito bacana, né? É um livro vivo, tá, gente? Você que está nos assistindo, você vai sentir isso, né? É um livro vivo que vai te ajudar pra caramba. Mas, bueno, Ivan, vamos lá. Se eu fosse, né? No caso, não sou, né? Embora eu tenha feito pedagogia, não sou um professor da educação infantil alfabetizador. Mas se eu fosse, você me diz, vamos passar nas 3 fases aqui, né? Educação infantil, fundamental e médio. E a galera da graduação é mais descolada, aí eles pegam no ar. Vamos tentar passar essas 3 fases da educação. E eu quero que eu já combinei com o Ivan isso, tá, gente? Combinamos aqui. Nós vamos pensar daqui do Toolbox as dinâmicas que estariam, todas estão, mas assim, na cabeça do Ivânio. Agora nós vamos entrar dentro da cabeça do Ivânio. O que a gente usaria para educação infantil, alfabetização? Que dinâmica você indicaria para nós usar? Legal. E como que a gente faria isso? Vamos lá. Pronto. Tem umas que são, vocês vão ver depois navegando pelo livro, pelo índice, que são bem simples e fáceis. Porque é importante dizer, né, Ivo, a dinâmica de grupo, ou a técnica de design instrucional, ela não precisa ser mirabolante. Isso. Ela não precisa ser aquela coisa, aquele show. Você não precisa dar uma aula show, você precisa dar uma boa aula. Né? Você precisa ter instrumentos que ajudam você a sair da tua necessidade pedagógica e ter um objetivo educativo. E essa ponte pode ser feita com essas técnicas. Eu selecionei uma que eu acho muito gostosa de fazer com criança, já fiz com adolescente, já fiz com adultos também, mas que é a número 18, tá? Que é a entrevista coletiva à imprensa. Ela cria uma cena, assim, grosso modo, o que a gente faz aqui? A gente cria uma cena de que temos um especialista que vai dar uma entrevista e tem aquela turma grande dos repórteres na frente, todo mundo querendo fazer pergunta. Sabe quando um político vai falar na televisão, quando um ator chega para fazer uma premiere de um filme, quando um esportista que ganhou um grande prêmio volta para casa e chega no aeroporto, e é aquele bando de repórter. Essa é a cena. Repare que para isso não precisa de nada, a não ser perguntas. O que é a entrevista coletiva à imprensa? É um jeito diferente de você estimular com que as crianças façam perguntas sobre um tema. Vamos imaginar uma coisa bem básica aqui para nós pensar, Ivo. Que a professora da educação infantil vai começar a introduzir as cores do arco-íris, por exemplo. Vou pensar uma coisa bem básica aqui, né? Por exemplo, ela pode dizer, olha, vou trazer um especialista em arco-íris aqui, porque pode ser ela mesma, sim, né? Sim. E aí vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas sobre as cores para esse especialista. Cria essa cena, né? Quem que é o especialista. E aí, claro, tem um passo a passo aqui, que basicamente é o quê? As crianças se reúnem em 2, 3 grupinhos de 4, 5 e pensam juntas quais as perguntas que elas querem fazer para esse especialista. E fazem uma listinha. Oral mesmo, entendeu? Vão perguntar depois, faz uma listinha. A prof pode ajudar, a ajudante de sala pode ajudar e ir anotando algumas questões. E aí depois a gente cria literalmente a cena da entrevista. A professora, que é a especialista, senta lá na frente e elas vão fazendo perguntas e desvendando, então, as cores, que são cores primárias, cores básicas, variações e tal. Então, essa é a entrevista à imprensa, cria essa cena. Só que, veja, um repórter, aqui é o segundo momento em toda a dinâmica, um repórter não pergunta por perguntar. Ele pergunta para botar no jornal ou no boletim. E aí a ideia aqui dessa dinâmica é que se faça depois dessa entrevista, então, um boletim informativo. Então, pode ter lá o Jornal do Arco-Íris, o grande especialista da entrevista à turma sobre as cores. E aí a professora, junto com a turma, faz a síntese das perguntas e respostas e cria uma espécie de boletim que ela pode dar para os alunos levar para casa, pode botar no mural da escola. Então, essa é uma que eu escolhi aqui para a educação básica, que eu acho bem legal, que é a número 18, entrevista coletiva à imprensa. Ela tem basicamente esses 2 momentos. Pensar as perguntas e pensar a síntese através do boletim. Então, é uma dinâmica bem bacana. Serve tanto para a educação infantil, pense aqui, né, Ivo? Para 1 e 2 é maravilhoso em aulas de história, de sociologia. Pense nas aulas de filosofia. Você a lógica da pergunta, né?
a lógica da pergunta, e depois a síntese, para não ficar só naquele era do falatório, a síntese em formato de boletim, quer dizer, um texto escrito em formato jornalístico, vamos dizer assim, né? Então, Perfeito. tem muita potência essa número 18. E permite, né, Ivanio, aqui que os alunos participem ativamente da aula, porque eles que vão ser os protagonistas fazendo as perguntas, e a professora com certeza vai ter tranquilidade para respondê-las, né, que são perguntas vindo deles ali na hora. E esse trabalho de síntese final vai ficar muito legal, porque daí não fica só lá na perguntação, vamos dizer, né, fica realmente na perspectiva de fazer. Tanto pode ser uma síntese coletiva no quadro das principais informações, como pode ser também uma avaliação, né, onde cada aluno abaixa a cabeça com uma folha e faz a síntese das principais discussões ou reflexões apresentadas pelo especialista, por exemplo, né? Número 18 está na página 53. E legal, né, Ivani? Você falou, nós não falamos antes, tem a descrição da atividade e depois tem o passo a passo, gente. Isso. Olha, por isso que é manual prático, né? Passo a passo para você fazer digamos assim, a execução da dinâmica. Qual outra que você gostaria assim, de compartilhar conosco que você gosta? Boa. Ó, eu peguei essa aqui, eu acho que ela serve muito para educação infantil e fundamental 1 e 2, tá? Uhum. Eu acho que essa que eu vou trazer agora também pode ser fundamental 2 e ensino médio, tá? Vou transitando aqui, né, para cima, e eu separei uma para o ensino superior também. A número 51, tá? A 51, Ivo, é uma das coisas mais lindas que eu já aprendi na minha vida, tá? Que legal. Ela se chama treco. Tá? Eu não sei se no Brasil todo a palavra treco tem o mesmo significado. Eu acho que sim, tá? Mas é uma boa pergunta, né? Treco, para a gente aqui no Rio Grande do Sul, tá? De onde eu estou e foi onde eu aprendi essa dinâmica, tá? Com um grande amigo, o Gustavo Pontin, ele que me ensinou isso, quero deixar um grande abraço para o Pontin aqui. O treco é uma coisa, tá? Talvez lá em Minas essa dinâmica se chamaria trem, né? Em outro lugar, uma coisa, né? Um treco é algo, né? Um treco, que você às vezes não tem uma descrição exata daquilo, você chama de treco, né? E essa dinâmica, ela serve para fazer um marco na memória, né? Então, o que é a dinâmica treco? Ela é você inserir durante o processo educativo algo marcante, que cria um clímax na aula, tá? E aí ela pode ser literalmente alguma coisa que você traz, de aula. Então, vou dar um exemplo no meu campo, que é da história, né? Eu posso estar trabalhando, por exemplo, as cruzadas, e de repente eu saio da sala, eu deixo lá preparado lá fora o treco, né? Porque ele pode ser um objeto, né? Sim. Um cavalo de pau, por exemplo, eu boto uma armadura e entro para dentro e saio cavalgando no meio das classes, assim, fazendo de conta que eu sou um cavaleiro templário. Então, isso vai criar uma marca para sempre. Ética, né? Para sempre. E aí, então, esse é o treco, é você inserir algo marcante, né? Eu já fiz, vou dar um outro exemplo aqui de treco, uma formação um dia, onde nós tínhamos 4, 5 elementos que precisariam ser inseridos num processo e tal. E eu disse, olha, isso pode demorar ou pode ser acelerado. E eu usei a expressão assim, ó, a gente tem que botar isso na panela de pressão. O que eu fiz? Porque na panela de pressão a gente cozinha as coisas em 10 minutos, que leva 2 horas em cima do fogão, né, com a tampa aberta. O que eu fiz? Eu levei uma panela de pressão, eu trabalhei com esses elementos que eu queria em páginas, né, impressas, eu estava mostrando na tela, eu amassei tudo, joguei dentro da panela de pressão, tampei a panela e agora vai em 5 minutos isso vai acontecer. Quer dizer, eu inseri uma imagem que deu a ideia de que de acelerar, de fazer mais rápido, de cozinhar perfeitamente, quer dizer, eu posso fazer ligeiro e ficar bom. Então, é uma ideia que eu estava construindo. Então, o treco tem essa dinâmica, né? E você pode fazer treco, as variações ajudam aqui, com a turma. Então, você pode introduzir o treco e dizer, ó, eu posso botar a panela de pressão aqui e dizer, me digam por que eu estou trazendo essa panela de pressão para cá. Por que vocês acham que faz sentido eu trazer uma panela de pressão para esse tema de acelerar os processos? E aí eles vão começar a elaborar essa simbologia, essa metáfora. Todo mundo sabe que a gente bota na panela de pressão para cozinhar mais rápido. Acelerar. Tão bom quanto cozinhar devagar. Então, o treco pode ser introduzido pelo professor e ser autoexplicativo, ou ele pode ser elaborado. Nas variações aqui, a gente sugere isso, né? Você elaborar o treco. Então, o treco cria esse clímax. É muito legal, a galera adora, dá sempre divertido. Dinâmica, divertida, né? Porque é sempre uma surpresa,
né? Então, o treco eu escolhi para o ensino médio por quê? Porque a gente tem também, ele exige um nível de reflexão em cima dele, porque ele é um símbolo, né? Então, eu escolhi ele para o ensino médio. É a número 51, o treco. Lá na página 119, né? Eu acho que aqui, vejam só, pessoal. O Ivani falou uma coisa antes que eu quero só repetir aqui. Não precisa ser algo que vai ter que custar R$ 1.000 de equipamento, pedir autorização da diretora, ver se os pais aceitam. Não! É ir para a sala de aula e fazer diferente. Se você está assistindo esse vídeo até agora, não esquece de seguir a gente aqui no YouTube, né? Se inscreve no canal, vai lá no Instagram, Clube do Livro Bookkids também, segue a gente lá no Instagram, a editora Bookkids também, segue o professor Ivânio. Se eu não estou enganado, @Ivânio_Game_Educar. Game Educar, isso mesmo. Game Educar, segue o Ivânio lá para que você com certeza vai ter muita possibilidade, inclusive de interagir com a gente, né, Ivânio? Chama a gente lá no direct, interage, né? Mas não deixa de seguir, se inscrever no canal aqui do Clube do Livro, porque todo mês vai ter lives desse nível para mais. Ivânio, olha só, a terceira e última aqui da live, porque, ó, pessoal, você que é assinante do Clube do Livro, você vai ter esse livro inteiro só para você. Livro esse, né, Ivânio, que a gente fez uma edição especial aqui para o nosso Clube do Livro. Se o Ivânio mostrar o dele ali, vamos mostrar junto aqui, Ivânio. O Ivânio tem era capa preta, né, era diferente, um pouquinho diferente. A gente fez uma edição especial, mudamos um pouco a capa só, né, e algumas coisas internamente, para ser uma edição exclusiva aqui do nosso Clube do Livro Bookkids. Mês de novembro é um mês propício para você inovar. Mês de novembro, porque depois acabam as aulas e as crianças vão contar para todo mundo que você é um professor extraordinário. É isso que é. Então você vai estar recebendo teu livro em casa, não deixa de aplicar, porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então bora lá. Ivânio, tu disse que separou uma para graduação. Ó, tem muita gente, com certeza, que segue nós. Depois nós vamos postar esse link aqui nas nossas redes sociais. Tem muita gente que segue a gente, que acompanha o nosso trabalho, que a gente vem fazendo na academia, e sem dúvida nenhuma, esse livro, né, Ivânio, eu quero fazer um parênteses aqui, você que é professor, que é formador, você que faz formação de professores, você que é treinador, palestrante, esse livro, ele extrapola as fronteiras da sala de aula. Ele está aqui direcionado para a educação básica, que a gente estava falando, mas ele, com certeza absoluta, extrapola as fronteiras da sala de aula e da escola, porque ele tem 65 atividades com 3 variações. É quase 200 coisas para fazer. Então, para a graduação, Ivânio, o que a gente poderia usar aqui? Eu vou usar. Tem uma aula ainda, 2 aulas ainda para mim usar. Sim. Pode usar, sim, imediatamente, porque isso aqui também é outra que não precisa de nada. Eu vou dizer, né, o treco, talvez você tenha que levar alguma coisa, fazer alguma coisa que os profs sabem fazer, decore salteado, muito mais prática do que eu, inclusive, né? Aqui é a 61, tá? Que chama estacionamento. Eu uso isso aqui direto, tá? Eu quis compartilhar uma que eu uso muito. O treco eu adoro, a entrevista coletiva também eu gosto, mas essa do estacionamento, como eu dou muito treinamento, né? Você sabe disso. O estacionamento é o quê? É uma dinâmica que ajuda você não ficar digredindo o tempo inteiro do assunto, tá? O que acontece? Quando a gente está trabalhando um tema na academia, por exemplo, né? A gente tende a ter muitas ideias. A nossa cabeça vai fervilhando durante o estudo, leituras e diálogos, e aí começam a ter perguntas paralelas, né? Tangentes ao tema, que são assuntos muito legais, ou uma questão que a gente tem que elaborar em separado. E aí, como é que funciona o estacionamento? É simplesmente, eu uso muito flipchart nas salas que eu vou sempre ter um flip, então eu boto uma letra E, uma placa de estacionamento, uma placa de trânsito de estacionamento, né? Com a letra E dentro. E aí, o que acontece? Qual é que é a combinação sobre esse lugar? Pode ser no quadro também, você simplesmente risca um quadrado, um retângulo, bota a placa de estacionamento, né? Para ter esse símbolo, ou escreve estacionamento. E a regra é a seguinte, conforme a aula for acontecendo, o treinamento vai rolando, quando a pergunta que surge para mim não é especificamente dentro do tema, tá? Eu escrevo num post-it, eu me levanto, eu vou lá e colo no estacionamento. E fica lá estacionado. Calma que eu já explico o que acontece. Se eu faço uma pergunta em voz alta para o professor, para quem está conduzindo o encontro, e ele diz, olha, é uma ótima pergunta, vale a pena a gente elaborar isso,
Me permita terminar esse pequeno bloco de explicação, a gente volta, a pessoa vai lá, escreve no post-it, coloca no estacionamento. Então, o estacionamento ajuda, literalmente, a estacionar questões sobre o tema do encontro. E aí pode ser tangente, pode ser para aprofundar, porque vale muito a pena, pode ser uma dúvida, né? E aí, o que acontece? O professor termina, então, aquele bloco explicativo, de diálogo, de debate, trabalho em grupo, e aí ele vai para o estacionamento como arremate do encontro. E aí passa post-it a post-it, respondendo e debatendo com a turma as questões estacionadas. Muito importante, o professor não pode deixar estacionado uma coisa para o outro encontro, tá? A não ser que você tenha uma sequência de 3, 4 aulas e, de fato, na terceira, na quarta aula, aquele tema vem à tona. Aí você diz, olha, isso aqui nós vamos debater na aula 3. Mas você valoriza a pergunta. É isso que eu gosto do estacionamento. Então, o estacionamento, ele não tira o foco do estudo. Ao mesmo tempo, ele cria um lugar para a gente não esquecer uma ideia, não esquecer uma pergunta-chave, não esquecer um tema tangente. E aí, então, isso tudo se resolve. Veja que é muito simples. Eu volto a dizer, né? Simplíssimo, só que extremamente potente. As pessoas gostam de colocar coisa no estacionamento. Quando eu vou e coloco, o meu colega também se sente motivado a registrar a pergunta dele. Então, cria uma dinâmica muito legal. E quando você trabalha aquelas questões, você diz, poxa vida, eu fui valorizado. Olha só que legal. Valorizado. O debate valeu a pena eu pensar sobre isso. Então, veja que é uma dinâmica muito simples, não precisa de absolutamente nada e ajuda a dar fluxo numa reflexão, né? E aí, todas as tangências, os elementos paralelos, você resolve ao final, sem precisar ficar pipocando no tema, sair e volta, sair e volta, sair e volta, que pode, inclusive, comprometer a aprendizagem, né? Claro, porque senão você fica toda hora falando de um monte de coisa menos do tema central. Isso é fundamental, né? Então, baita dinâmica também. Dar foco, exatamente. Exato. E a turma não dispersa, né? Deixa para o final lá, resolve lá no final em 5, 10 minutos. É muito legal. Olha que ideia bacana para você que tem uma turma que conversa bastante e às vezes começa a falar, até, né, para chamar atenção, né? Começa a falar de coisas diversas. Eu paro só um pouquinho, pessoal. Vamos estacionar isso aqui e vamos continuar no nosso foco. Depois a gente volta. Depois a gente vai nisso aqui e resolve junto. Muito boa dica, sem dúvida nenhuma. Muito bacana. Muito bem, pessoal. Olha aí, ó. Tem coisa aqui para a vida inteira. Se nós fizer a conta de novo, né, de 195 para um ano de trabalho, levando em conta que nós entregamos 90 dinâmicas no Fábulas de Esopo, 365 no Pequeno Príncipe, mais 195 agora, se nós parasse para sempre o Clube do Livro, os professores tinham dinâmica para 5 anos pelo menos, né? Sem dúvida nenhuma. Eu vou imaginar, eu gosto de fazer essa conta aí, foi importante isso. Eu acho que uma dinâmica por semana já deixa a turma acesa. Tá? Muito. Super acesa, desejosa da próxima dinâmica e tal. Então, assim, se fizer... O ano tem 52 semanas, nós não damos aula em 52 semanas, a gente dá aula de umas 45, 47, assim, ó. É, como você diz, é ao infinito, né? Sim. E aí, claro, por que tem que ter bastante? Porque tem algumas coisas que não servem para você. Exato. Você não vai precisar usar. Eu digo só, você não vai precisar usar. Porque é para uma outra dinâmica de aula, para uma outra dinâmica de conteúdo que talvez você não tenha dificuldade ou não tenha essa necessidade. Então, assim, ó, é sobra para mais de metro e vale a pena, assim, a gente ampliar o nosso repertório, né? Eu sempre digo, onde é que usa? Usa nas aulas que estão dando ruim, nas aulas que estão dando boa, deixa quieto. Não mexe. Você não precisa de 200, você não precisa de 52. Tem semanas que estão ótimos, muito bem planejadas por você. Deixa rolar, a criançada gosta do tema, gosta da aula em si, gosta da pesquisa, da saída de campo, então deixa rolar, né? E usa isso só para concertações. Eu sempre recomendo esse início, né? Você sempre para concertação primeiro e depois você vai lá dar aquela apimentada na aula que já está tudo bom, entendeu? Exatamente. Pessoal, obrigado, Ivânio. Isso foi sensacional. Você vai receber em casa o livro, então tá tudo bem. Olha só, pessoal, além do livro do mês, que é o Toolbox, você vai receber também, o Ivânio escreveu, a gente sempre manda, né, Ivânio, uma carta pedagógica, coisa que a gente já exercitou bastante, né? Então você vai receber uma carta do Ivânio, que o livro é dele do mês, né? Então o Ivânio escreveu uma carta para você, você vai receber junto com o livro, e no verso da carta pedagógica, esse mês nós temos uma surpresa bem legal, nem o Ivânio sabe, eu acho que não te contei. Olha o que o pessoal vai receber aí em casa, ó. Sabe o que tem aqui dentro, Ivânio? Nós vamos
Diz assim, né? Diz o ditado popular que a gente tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Então, assim, o livro a gente já está resolvendo, mandando todo mês, né? O filho, cada um tem que resolver o seu, né? Imagino que a maioria das professores que estão nos assistindo já tenham filhos. E tem gente que nunca plantou árvore, não, velho. Nunca plantou. E então a gente está enviando nesse envelopinho para todo mundo sementes de ipê amarelo. Esse mês, gente, vocês vão receber junto com o livro, junto com a carta pedagógica, vocês vão receber um envelopinho assim, ó, com essa estrelinha dourada, e aqui dentro tem 3, 4, às vezes 2, depende do tamanho da semente, uma semente de ipê. Mas, Ivo, eu já nunca plantei árvore, agora tem que plantar um ipê? Não se preocupe. Nós temos aqui no verso da carta pedagógica, passo a passo, 3 passos, que é a minha mística pessoal, né? São 3 passos de como você plantar e cultivar uma semente de ipê até que ele vire uma árvore. Então, gente, não se preocupa, tem a preparação da semente, como é que você faz para ela germinar, depois como é que você faz da germinação, ela virar uma muda, né, de ipê, e no final, como é que você faz o transplante final do vasinho que você está cultivando ela, quando ela tiver com uns 10, 15 centímetros, você encontrar um local adequado para plantar. Porque o ipê chega a 30 metros de altura, então não planta no teu quintal, não, hein? Ou sim, depende do tamanho do teu quintal. Então você vai receber, juntamente com o livro, a carta pedagógica e a semente de ipê, porque a gente vai espalhar ipê por todo o Brasil, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai mandar, e eu acho que vai dar tão boa, porque o pessoal vai compartilhar com a gente a semente germinando, plantando as árvores, né? E que com certeza no futuro a gente vai mandar mais semente de outras espécies nativas do Brasil, né? Que a gente gosta. E, gente, essa ideia eu tive porque na frente do meu prédio, aqui em Chapecó, Santa Catarina, tem um ipê gigante, deve ter uns 12, 15 metros de altura, e ele agora já não está mais florido. Mas quando ele estava, era coisa muito linda. Então vamos embelezar o mundo, vamos ajudar a salvar o planeta, vamos cultivar, além da amorosidade, de uma dinâmica em sala de aula extraordinária, vamos também plantar árvore que vale a pena. Ivan, para terminar, né, eu queria que você falasse um pouco. Gente, na orelha do livro, você tem lá o contato do WhatsApp do Ivânio, tem o e-mail do Ivânio, ivânio@dialogofreiriano.com, tem o Instagram, @ivânio.gameeducar, tá tudo ali na orelha do livro, tá, gente? Na orelha de trás aqui tem toda a descrição aqui, os livros que o Ivânio comentou, né, Ivânio? Educação gamificada, gamificação educativo, o Almanac Game Educar, quem não tem, gente, entra na Amazon, entra na internet, compra esse livro, é extraordinário, e o Dinâmicas Pedagógicas, do qual eu tive aí o prazer de ser. Fala um pouco, para nós fechar aqui, o que você está fazendo hoje, fala um pouquinho sobre a editora Diálogo Freiriano também, a gente vai deixar na descrição depois os contatos deles aqui, e quem quiser entrar em contato, então, para publicar, né, às vezes uma tese, um livro, uma dissertação que produziu, quiser publicar, sei que a Diálogo Freiriano é expert, né? Pronto, é isso. Eu estou totalmente dedicado aqui como editor-chefe na editora Diálogo Freiriano, né? Vocês têm aí o site aqui embaixo para poder dar uma visitada. Se quiser marcar um papo com a gente sobre publicação de TCC, mestrado e doutorado, é a editora maior especialista em publicação no padrão Poliscapes do Brasil. Então, eu estou totalmente dedicado aqui. Eventualmente, dou algumas aulas em um lugar aqui ali de pós, especialmente. Acabamos de produzir um livro maravilhoso, que é o Saber Fazer, com 22 metodologias ativas, com 3 planos de aula para cada uma. Fica a dica aí, se você quiser, fica à disposição. Esse material está maravilhoso também. Podemos colocar no clube. Metodologias ativas, vai um livro lindão mesmo, para dar de presente para a turma aí. Inclusive, é isso. Então, eu tô nessa produção, sempre pesquisando metodologias ativas e dedicado à publicação de mestrados e doutorados, especialmente. Então, esse é o meu lugar. Se vocês quiserem se encontrar comigo nas publicações, vai ser um prazer imenso. Vocês serão super bem acolhidos. Digo, eu vi lá na Feira do Livro com o professor Ivo, que a gente faz umas condições especiais para quem é do Clube do Livro, tá bom? Mas, olha aí, ó, gente, já ganhou desconto. Maravilha, maravilha. Entre em contato, né? Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um telefone de contato do Ivânio, da editora, o Instagram também da editora, do Ivânio, a gente vai compartilhar. E, gente, para encerrar, tá? Se você ainda não é assinante do Clube do Livro, a maior comunidade de professores inovadores do Brasil, nós estamos construindo, se chama
Clube do Livro Bookits. Então, clubedolivro.app.br, entra ali e se você está assistindo esse vídeo, bota o cupom de desconto Livro 2025, válido até final de novembro, você vai ganhar R$10 de desconto na assinatura. E não é R$10 no primeiro mês, não. É R$10 para sempre, tá? Uau. De 99 por 89, entra lá, na hora de colocar o teu cartão de crédito, você coloca esse cupom de desconto e imediatamente você vai ter o desconto na assinatura mensal. E se você quiser mais desconto, em vez de comprar a assinatura por recorrência no mensal, você entra no plano anual e você vai ter 2 meses de graça todos os anos. Não é pouca coisa. E o que vai receber nesse mês? Toolbox, carta pedagógica, semente de IP e mais essa live aqui, além do certificado no mês de dezembro, por você ter feito, utilizado, estudado dinâmicas aí com o Ivânio do Toolbox. Tá bem, gente? É isso, é agora. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisam conhecer mais sobre dinâmicas pedagógicas, pessoas que têm vontade de ser professores dinâmicos, inovadores, professores que querem se tornar para os seus alunos inesquecíveis. É esse o nosso público, a gente quer compartilhar com você permanentemente muita novidade e o Clube do Livro é o teu lugar. Ivânio, obrigado mais uma vez. Até a próxima. 2026 vai ter livro nosso daí, né? Meu e do Ivânio. Já está programado, não vou dar o spoiler agora, mas fica acompanhando a gente aqui, que nós vamos ter mais live o ano que vem, vamos falar muito. Eu adoro o que vai ser no ano que vem, é um dos meus preferidos também, dado a conjuntura que a gente fez ele e o que ele traz, e ele é perfeito para o Clube do Livro, vocês vão adorar. Um livro que levou 6 anos para a gente fazer, e não foi o de dinâmicas pedagógicas, não, é um livro que, assim, também tenho paixão por essa obra, vai ser muito legal compartilhar no ano que vem com vocês. Ivânio, um grande abraço, fica bem, até mais gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.